O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um homem recebeu uma chamada de Deus para pregar o evangelho no meio da floresta. Estranho aquele chamado, mas ele tinha certeza que tinha que pregar no meio da floresta. Mas ali não tinha viva alma, só os animais do campo. Então ele resolveu fazer amizade com os animais do campo e aprendeu a língua dos bichos e se tornou amigo de muitos e muitos animais. E um dia, aquele homem, querendo pregar a palavra de Deus, convocou todos os bichos da floresta para um culto na clareira, no meio da mata. Porém, aquele homem não sabia que durante a noite, um ladrão que tinha fugido da polícia estava escondido ali perto daquela clareira. E ele se reuniu com os animais e disse: meu Deus, já que não tem nenhum pecador para me ouvir, eu vou pregar aqui para os animais da floresta. E ele começou a falar a respeito da maldade. Então, o corvo interrompeu o pregador e disse: pastor, eu acho que existe maldade no mundo por causa da fome. Eu mesmo vivo comendo só o que sobra. Veja se isto é vida. Eu estou revoltado. Então, a maldade no mundo existe por causa da fome. As pessoas perdem a cabeça por causa da fome. E o pregador ficou quieto, escutou aquilo. E o ladrão que estava escondido ali atrás e tinha acompanhado aquela conversa, pensou consigo mesmo: estou de acordo. Roubei porque tinha fome. Estava precisando. Agora a polícia quer me prender. Eu não sou mau. Roubei porque eu precisei. O corvo está certo. Mas aí a pomba disse assim: pregador, me desculpe, mas eu não concordo com o corvo. Eu acho que a maldade no mundo existe por causa da ingenuidade das pessoas. E o ladrão que ouviu essa conversa, ali escondido, pensou: é mesmo, eu só roubei o meu patrão porque ele era muito ingênuo e confiava em mim. A ingenuidade também é culpada pela maldade. Porém a serpente disse: pregador, me permita uma parte. Não concordo nem com o corvo nem com a pomba. Eu acho que a maldade existe no mundo por causa da malícia. E o ladrão que estava escondido pensou consigo mesmo: a serpente tem razão. A maldade no mundo é por causa da malícia, porque eu agi com astúcia, com malícia e roubei o meu patrão porque estava precisando. A serpente tem razão. E o coelho disse: pregador, deixa eu dar minha opinião também. Eu acho que a maldade existe no mundo por causa do medo. A gente tem medo de tudo. Nós vivemos assustados. Temos medo até daquilo que não é perigoso. E o ladrão que estava ali escondido concordou com o coelho e pensou: você viu só a cara do meu patrão quando eu apontei o revólver para ele? Ele nem percebeu que a arma estava descarregada. Ele teve medo e me entregou tudo. O coelho tem razão. A maldade existe no mundo por causa do medo. Mas aí, o pregador, que achou que estava pregando só para aqueles animais da floresta, disse: nenhum de vocês tem razão. A maldade existe no mundo por causa do pecado. É o pecado que faz este mundo ser violento, que torna as pessoas más, que prejudicam as demais. Se a pessoa se livrar do pecado, nós também nos livraremos de toda a violência e de toda a maldade.
E o ladrão, escondido ali, ficou ouvindo o pregador, mas não queria lhe dar razão. Porém, o pregador abriu a sua Bíblia e leu o Salmo de número 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E o ladrão ali escondido, que estava numa sequidão de estio, com sede no meio da floresta, de que adiantava ter aquele dinheiro roubado se ele não podia sequer gastar? Se ele estava fugindo, se ele não podia comprar nem uma garrafa de água mineral, nem um pedaço de pão? Aquilo não era vida. O seu pecado provocou a violência, e uma violência contra ele mesmo, que agora havia dormido mal no meio da floresta, bem longe da sua casa, que apesar de simples e pobre, tinha uma cama quentinha e confortável. E ele, que estava ouvindo tudo em silêncio, compreendeu que não podia mais ficar calado. A mão do Senhor estava pesando na sua alma. Então ele resolveu fazer como a palavra tinha dito. Resolveu se manifestar e confessar o seu pecado. Então ele saiu do seu esconderijo, e o pregador se assustou, os animais também se assustaram. E o pecador, o ladrão, disse: não se assustem comigo. Pregador, eu quero dar toda a razão à palavra de Deus. Eu quero confessar o meu pecado e pedir perdão ao Senhor. E o pregador ficou admirado, porque achou que pregava apenas para animais no campo e estava ganhando a sua primeira alma para Jesus. Uma alma no meio da floresta, num lugar deserto. Mas a palavra de Deus, ali mesmo, naquela sequidão, foi lançada, e a semente caiu num bom terreno e produziu frutos de arrependimento. De joelhos, o ladrão se arrependeu do seu pecado, deixou de lado toda a maldade e se tornou também uma bênção, um homem de bem para Deus. Voltou para a cidade, devolveu o fruto do roubo, pediu perdão, mesmo assim respondeu o processo, mas a sua consciência estava em paz. Foi colocado rapidamente em liberdade e nunca mais se esqueceu desta lição. Lembrava-se ele também da sequência do Salmo 32, no versículo 6, que diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. E ele achou o bem mais precioso, que valia mais do que todo o dinheiro que estivesse dentro de uma caixa registradora. Ele encontrou o tesouro escondido, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.